Hoje eu vim falar sobre um assunto bem diferente, um assunto que eu acho que nem todo mundo sabe a meu respeito, mas eu vim falar sobre silicone. Eu coloquei prótese de silicone há mais ou menos 6 anos, de 5 a 6 anos, eu não lembro exatamente a data. E desde que eu fui viajar no começo do ano pra Visconde de Mauá, onde tinha as cachoeiras, eu postei foto de biquíni. Algumas pessoas questionaram se eu tinha silicone, e eu tenho, eu já falei inclusive disso lá no blog. Mas muita gente pediu pra eu fazer em vídeo, contando um pouquinho mais sobre a minha experiência, o que eu senti, qual o tamanho, o perfil, aonde foi a incisão. E eu pedi pra vocês colocarem as perguntas numa foto lá no meu Instagram, que ainda não me segue, é gflores com 2E. E eu vou responder as perguntas que eu achei mais interessante. Então eu vou começar. A primeira pergunta é da Adriele Priscila. G, sempre tive vontade de colocar silicone. Quanto você pôs em ml? Qual tipo de prótese você usa? Manda um beijo pra mim. Beijo! Eu coloquei 340 ml e foi indicação do médico. Eu não tinha intenção de ficar, tipo, com peitão, assim. Então eu falei pra ele que eu queria colocar um tamanho que ficasse natural e que ficasse bom pra mim e harmonioso com o meu corpo. Então ele falou que era entre 320 e 345. Ali era o limite que ia ficar bom pra mim. Eu falei, então tá bom, vamos colocar 340. E aí eu coloquei 340 e eu usei aquele tipo de prótese redonda. Não é aquela prótese formato lua, é aquela formato bola, pra ficar bem definidinho assim. A segunda pergunta é da Malu Carvalho 4. Como tomou a decisão? Com que idade? Bom, eu tinha 22, 21, 22 e eu coloquei porque eu nunca tive peito, assim. Eu fiquei esperando crescer, todo mundo falava, não, relaxa, vai crescer, vai crescer. E eu, tipo, com 21 anos e, tipo, nada. Então, decidi parar de esperar crescer, porque não ia crescer. E aí eu tomei a decisão de colocar silicone, porque eu realmente me sentia mal quando eu ia na praia, sabe? Eu tenho o ombro bem largo em relação ao meu quadril, assim, visível, pelo menos eu enxergo muito, assim. E quando eu colocava biquíni, eu ficava parecendo um menino, porque eu era muito larga aqui, assim, e aí aquele biquíni frouxo, sabe, sem nada. Então eu resolvi colocar por causa disso, porque era muito pequeno e também porque minha autoestima não era muito boa, principalmente quando eu ia pra praia, que é um ambiente que todo mundo vê. A Lulu Vieira 21. G, ouvi falar de algumas mulheres que perdem a sensibilidade. É verdade? É verdade. Principalmente no começo, assim, sei lá, uns 4 meses depois que você faz, você ainda vai sentir que tá estranho. Parece que você tá passando a mão, assim, e que não é você que tá passando a mão. Parece que tá passando a mão em outra pessoa. Porque você realmente não sente, você fica como se estivesse anestesiada, sabe, por um bom tempo. Depois volta, mas é normal você perder essa sensibilidade ali por alguns meses. A Priscila de Menegui, acho que é assim que fala. G, queria saber como foi o pós-operatório. Bom, o meu pós-operatório foi, tipo, maravilhoso. Eu não senti dor nenhuma. Isso foi bom e ruim ao mesmo tempo. Depois eu explico pra vocês por que foi ruim. E eu não sentia dor, eu conseguia dormir de lado tranquilamente, assim. Eu conseguia virar de ladinho e dormir. De bruços não, claro. Mas de lado eu conseguia dormir. Eu não sentia dor, eu não sentia fisgada, não precisei drenar, porque tem gente que às vezes dá um edemazinho que acaba juntando um líquido e você precisa drenar. Aí o médico vai, coloca tipo um caninho assim na cicatriz e puxa aquele líquidozinho que tá sobrando ali. Então eu não precisei fazer isso. Também não fiz drenagem, assim, foi tudo muito tranquilo pra mim, eu não senti dor nenhuma. Por isso que eu falo que silicone é uma das coisas mais tranquilas de se fazer, porque você não sente dor, pelo menos eu não senti nada, zero dor. A Lívia Cunha perguntou, qual método você escolheu? Quando você corre, é esquisita a sensação? Bom, eu escolhi, eu acho que o método aqui, ela quer dizer da cirurgia. Bom, são 4 métodos, se eu não me engano, são 4 tipos de incisão. Você pode colocar pela axila, aí ele faz um furinho aqui e ele vai colocando até lá. Você pode colocar pelo umbigo, eu não sei se isso aqui é feito no Brasil, acho que agora já. Quando eu fiz ainda não era feita pelo umbigo no Brasil. Você pode colocar por baixo do seio, aqui por baixo, que foi onde eu coloquei. E você pode colocar pela auréola, assim, você pode fazer uma incisão ali e colocar por dentro. Eu coloquei embaixo, porque a recuperação de todos esses, o embaixo é mais rápida. Você vai ficar ali, tipo, uns 2 meses sem poder fazer nada, assim, movimento muito brusco, mas depois tranquilo. Quando você coloca por outros lugares, tem o descolamento do músculo e tal, então demora um pouquinho mais pra recuperar. Então eu preferi escolher aqui porque eu queria ficar boa logo. E quando eu corro a sensação é esquisita? Não é mais esquisita, porque eu já acostumei. Mas, por exemplo, quando eu operei, eu fiquei com aquele sutiã pós-cirúrgico, né? Então eu ficava com ele apertava assim, e aí ficava tudo bem juntinho. Quando eu fui tomar banho pela primeira vez em casa, sozinha, eu tirei aquilo, né? E eu senti um negócio tão pesado que, tipo, eu não tinha antes,
que eu não conseguia soltar. Eu tomei banho assim, ó, juro, eu tomei banho segurando, aí depois eu troquei a mão, tipo, continuei segurando, porque eu achei que o negócio, eu ia soltar, o negócio ia cair, tipo assim, no chão, sabe? Porque tava muito pesado. Meu, 700 ml, né, tipo, de peso ali, 700 gramas de peso. E eu não tinha esse costume de sentir nada pesado na frente, então eu fiquei um pouco, assim, receosa. Mas agora pra correr é tranquilo, porque eu coloco um top bem apertadinho e corro. Parece que não tem nada, sabe? Já tô super acostumada. A Suzanaros, ou Suzanaros, a cicatriz fica visível? Manda beijo, beijo. Bom, a minha cicatriz ficou visível e essa é a parte que eu ia falar pra vocês, que não sentir dor também é ruim. Porque como eu não sentia dor nenhuma, eu tava dormindo assim, quando eu acordava eu tava assim. E, tipo, você não podia fazer isso, sabe, nos primeiros 15 dias, só podia levantar o braço até aqui nos primeiros 15 dias. Então, como eu não sentia dor, às vezes eu não percebia que eu tava fazendo um movimento que não podia. Por exemplo, lavar o cabelo. Eu começava lavando o cabelo assim, ó. Quando eu ia ver, eu tava, tipo, lavando o cabelo assim. E não pode, sabe? Nossa! E não pode, sabe? Você não pode levantar o braço porque a cicatriz pode ficar largada, que foi o que aconteceu comigo. A minha cicatriz, ela é grossinha, porque a pele acabou esticando e ficou um espaço, sabe? Entre a cicatriz, assim. Então ficou meio feia, mas não dá pra ver porque como é embaixo, o peito acaba tampando. Mas eu já fui no médico e o médico falou que se eu quiser, ele corrige isso pra mim. Ele vai, tipo, raspar, assim, a cicatriz e colar com uma cola cirúrgica, fica perfeito, mas eu não sei se eu tenho coragem, porque eu vou mexer num negócio que tá quieta, eu vou ter que ficar na recuperação de novo, então eu acho que eu não vou fazer nada disso, mas a minha cicatriz é visível, só que a da minha mãe é tipo um fiozinho assim da cor da pele, sabe? Não dá pra ver nada, então depende muito do organismo da pessoa em relação à cicatrização e também dos movimentos que você vai fazer, se você vai ficar quietinho ou não. A Amanda 3 perguntou, o que acontece com a prótese quando se tem neném? A tendência é cair, ficar flácido com a amamentação? Sim, é normal, é tipo um peito normal, então ao longo do tempo ele vai cair também, ele vai ficar flácido, a pele vai ficar flácida porque tá pesado, né, então é normal. Quando amamenta também vai cair do mesmo jeito, então a tendência é cair, ficar flácido e cair. E é por esse motivo que muita gente troca de silicone, porque atualmente você não precisa mais trocar o silicone a cada 5, 10 anos como era antigamente, porque antes era como se fosse uma bexiga de água mesmo, sabe? Tinha muito perigo de estourar, de romper e tal. Hoje é uma coisa sólida, se você cortar com uma faca, ele é sólido, ele não escapa mais na sua corrente sanguínea, por exemplo. Então você não precisa trocar porque o silicone tá velho ou porque estourou alguma coisa assim. Então as pessoas que trocam, elas trocam mais porque acabou a pele cedendo, né, o peso, e aí a pessoa que troca acaba colocando o maior pra preencher aquela pele. Então é por isso que rola essa troca, assim, de pessoas famosas principalmente, porque acaba caindo e a pessoa coloca um pouquinho maior pra firmar de novo e preencher aquela pele. Eu não tenho intenção de trocar, não sei, assim, se eu trocaria depois de amamentar, mas por enquanto eu tenho faz 6 anos que eu tô com ele, assim, tipo, tá super natural, sabe? Então eu acho que eu não teria coragem de mexer nisso. A Natilota perguntou, você ficou satisfeita? Tem vontade de trocar por próteses maiores? Não, por próteses maiores não. Eu fiquei satisfeita sim, só que eu acho que atualmente, como eu emagreci um pouco e tal, eu tenho notado que ela tá muito aparente, sabe? Parece, como eu coloquei aquele bola e perfil alto, que é aquele que aparece aqui, fica muito, quando eu coloco o biquíni fica muito certinho, então não dá pra ver que é silicone. Então eu acho que hoje, talvez se eu fosse colocar, eu colocaria o formato mais natural, que é o formato meia-lua, que ele é assim mesmo, ele parece um peito normal, assim. Então ele não é redondo como o meu, eu acho que eu colocaria o outro porque ficaria mais natural e também pareceria que é meu, sabe? Não pareceria que eu coloquei silicone. A Bastingelli perguntou, sua autoestima mudou após a cirurgia? Se arrepende de algo? Meu, mudou tipo 100%, como eu disse, eu não tinha nada, eu tinha tipo 2 coisinhas assim, quando eu deitava ainda caía pra baixo do sovaco assim, sabe? Então quando eu ia pra praia, principalmente eu colocava sutiã de bojo pra fingir que eu tinha alguma coisa e quando eu deitava eu ficava tipo reto, bojo, reto, sabe? Tipo, ficava muito estranho. Então minha autoestima mudou muito. Claro que eu me acho muito mais bonita, me sinto muito mais segura hoje quando eu coloco um biquíni, por exemplo. Mas por outro lado também, quando eu uso uma blusa decotadona, eu vejo que as pessoas estão olhando, eu me sinto um pouco estranha, porque eu nunca tive peito. Então nunca ninguém olhou pra essa parte aqui, porque não tinha nada pra olhar, né? Eram 2 coisinhas. Então quando eu tô com uma blusa decotada, eu vou tipo, sei lá, numa balada, ou num bar, em algum lugar, eu vejo que as pessoas ficam meio que olhando e eu fico tipo, meu Deus do céu, vou me esconder porque elas estão me invadindo, sabe? Parece que você tá sendo invadida. Então raramente vocês vão me ver de decotão, ou aqueles vestidos bonitos que vão até aqui embaixo, nunca vou usar porque eu acho que fica estranho, fica muito aparente, sabe? Mas é uma coisa minha, porque eu nunca tive peito, de repente tenho, aí as pessoas ficam olhando. Quem já tem peito desde sempre meio que tipo não liga, sabe? E eu ainda ligo um pouco, fico um pouco insegura de colocar um decotão, por exemplo.
A AMV Line perguntou qual método que você usou, como foi o pós-operatório e em quanto tempo é liberada para as atividades cotidianas. Bom, eu já respondi as duas primeiras, o método e o pós-operatório, e o tempo é mais ou menos um mês, de um mês a 2 meses. Então, nos primeiros 15 dias você não pode levantar o braço além disso daqui. Então você vai colocar, tipo, roupa de botãozinho e tal, porque não pode levantar mais que isso, só aqui na altura do seu ombro, os 15 primeiros dias. Depois, dos 15 primeiros dias até uns 2 meses, você vai fazendo as coisas aos pouquinhos, sabe? Tipo, vai levantando aos pouquinhos, fazendo as coisas do cotidiano aos pouquinhos. Agora, a academia mesmo, só depois dos 2 meses, dos 2 aos 3 meses, depende muito do seu médico. Eu, por exemplo, comecei a ir na academia com 1 mês e meio, só que eu ia fazer só perna, sabe? Tipo, eu ficava paradinha assim, só ficava tipo no leg ou na extensora, fazendo perna assim, fazendo panturrilha, mas com o bracinho assim, bem paradinho. Então depende muito do seu médico, mas é cerca de 3 meses pra você ter vida normal, deitar de bruços, pular no jump, enfim, o que você quiser. A Lu Fazolo perguntou, silicone pode dar estria no peito? Pode dar estria no peito, assim como gravidez, porque você vai esticar a pele para que ela comporte ali um corpo estranho que você tá colocando ali. Então, o que eu fiz para não acontecer isso? 1 ou 2 meses antes da cirurgia, eu ficava passando creme, enlouquecidamente, sabe? Tipo, creme. Eu comprei aqueles cremes de grávida mesmo, sabe? Pra passar na barriga, aqueles bem grossos. Passei. Porque não adianta você tratar a estria depois que você colocou. Tipo, você tem que tratar, você tem que preparar a sua pele antes, pra ela ficar elástica, pra ela ficar hidratada, pra ela não romper. Porque depois que você coloca o silicone e ela rompe, já era, rompeu, sabe? E é pra você curar ou tirar uma estria muito mais difícil, então você tem que prevenir. Então, 1, 2 meses antes, vai passando um creme ali, vai hidratando, deixando bem hidratadinho, pra não acontecer dela ficar seca e romper. Mas pode dar estria sim, tem que tomar muito cuidado. A Rê Carolina C perguntou como era antes e como é agora. Qual era o número de antes e depois? Manda beijo? Beijo, Rê. Então, o meu número não mudou nada, porque como eu tinha as costas largas, eu continuo usando 40. Só que o que acontece? Quando eu usava antes, eu usava 40 e o bojo ficava vazio. Aí eu fazia tipo assim, o bojo abria assim, sabe? Porque tava vazio, não tinha peito dentro do bojo. Hoje eu continuo usando 40, só que agora o meu bojo tá recheado. Então é muito legal porque eu não preciso, por exemplo, provar sutiã. Eu vou em qualquer lugar, compro 40, eu sei que vai ficar bom, porque ele vai servir e vai comportar certinho. Como era o antes e depois, eu não sei se eu tenho foto do antes aqui, eu vou procurar. Mas como eu fiz antes de casar, as fotos estão na casa da minha mãe. Eu vou procurar, ver se eu acho, coloco pra vocês verem aqui. Mas como eu disse, eu não tinha nada e agora eu tenho um pouquinho mais. Vocês podem ver as fotos no Instagram. Eu vou deixar uma foto aqui também que eu tirei quando a gente foi pra cachoeira, que foi quando muitas pessoas me perguntaram, pra vocês meio que verem a diferença. A Jennifer Pfeiffer, ou Pfeiffer, perguntou: o tamanho da prótese influencia no fato de juntar os seios ou o formato dele de antes não muda? Sim, ele não muda. Se você tem os seios separados, você vai colocar silicone e eles vão ficar separados. Tipo da Sabrina Sato, sabe? Que ela tem um vãozinho aqui de uns 4 dedos, né? Então, tipo, se o seu seio é separado, vai continuar sendo separado. Não tem como juntar, é uma estrutura sua. É uma estrutura óssea e tal, então você é mais larga, enfim, não sei explicar, mas não vai juntar. O meu sempre foi juntinho, mesmo sendo pequenininho, eu sabia que eu tinha aquela coisinha assim no meio, sabe? Então, quando eu coloquei, ele continuou juntinho, ele ficou juntinho. Tanto é que quando eu coloquei mesmo assim na semana que eu coloquei, ele inchou, mas de uma maneira que ele ficou tipo desse tamanho, assim, nessa altura, e ele parecia tipo uma bunda, porque tava muito junto, assim, tava gigantesco. O da minha tia, que ela colocou perto, no mesmo dia que eu, o dela é separadinho, então o dela inchou, só que ficou tipo inchado e um vão no meio. Aí ela colocava tipo um paninho aqui no meio pro silicone não ficar, tipo, quando ela deitasse, não ficar mexendo, sabe? Então, isso não vai mudar. Se é separado, vai continuar separado, e se é junto, vai continuar junto. E a última pergunta é da Jéssica0227. Colocando silicone levanta os seios? Eu já ouvi falar nisso, mas nunca vi um antes e depois e nem sei se é verdade. Espero que responda no vídeo. Beijo. Beijo. Sim, é verdade, ele levanta. Principalmente se você coloca o formato meia-lua, que é aquele luazinho assim. Porque o que acontece? Ele é reto assim e só tem uma base de silicone. Então quando você coloca, ele fica abaixo do seu peito. Aquela base vai levantar o seu peito natural. Então esse tipo de silicone é indicado pra quem já tem algum peito, ou pra quem amamentou e ficou flácido, sabe? Não pra quem não tem nada, porque aquilo lá vai deixar super natural, mas não vai preencher. E se você quiser que fique preenchidinho, que fique durinho, que fique assim,
você tem que colocar o bola. Mas se você já tem algum peito, se você tá querendo colocar só pra levantar, o formato meia-lua é super indicado, porque ele vai erguer o seu peito natural, vai deixar aqui super bonito e super natural, vai parecer que é seu mesmo. Então isso é tudo sobre o meu silicone, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Eu não respondi todas, claro, mas eu respondi as principais e as que mais se repetiram, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comentem aqui embaixo pra mim que eu venho e respondo. E se você gostou, clica no gostei aqui pra ajudar na divulgação, e quem ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar em inscrever-se aqui, assim você recebe todos os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até amanhã!